Josué, capítulo 3. A passagem do Jordão. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim e vieram até ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segui-a. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por esse caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo: quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá, e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, e os heteus, e os heveus, e os ferezeus, e os girgazeus, e os amorreus, e os jebuseus. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo 1 homem, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão num montão. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes, em seco, no meio do Jordão. E todo o Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão.